e eu sou assistente bipolar. Oi, pessoal! Tudo bom? Olá, tudo bem? Hoje o político que nós vamos falar nas coisinhas de política é o atual senador Fernando Collor de Mello. Então, primeiro a gente vai passar uma linha do tempo com algumas informações sobre a vida pública dele e depois a gente vai falar um pouquinho então da trajetória política dele, quando ele foi presidente e agora como senador. Nasceu em 12 de agosto de 1949, no estado do Rio de Janeiro, filho de Arnon Afonso de Farias Melo e Leda Collor de Mello. É proveniente de uma família com grande tradição política. O avô materno, Lindolfo Collor, exerceu vários mandatos políticos e foi ministro do Trabalho no governo de Getúlio Vargas. Já o seu pai foi governador e senador por Alagoas. Em 1967, mudou-se para Brasília. Lá, tornou-se amigo de Paulo Otávio e Luiz Estevão, que se tornariam figuras de destaque na política da cidade. Com eles, fez parte de uma geração que ficaria conhecida como os Filhos do Poder, constituída por jovens membros de famílias influentes durante o regime militar. É jornalista e bacharel em Ciências Econômicas, formado pela Universidade Federal de Alagoas. Em 1972, assumiu a direção da Gazeta de Alagoas e, em 1973, tornou-se superintendente da organização Arnon de Mello, grupo que congrega as empresas de comunicação da família. Em 1979, foi nomeado prefeito de Maceió, indicado para o cargo pelo então governador Guilherme Palmeira. Em 1982, foi eleito deputado federal por Alagoas. Foi apoiado financeiramente pelos usineiros do estado, sendo os recursos da campanha administrados por seu amigo Paulo César Farias. Em 1986, elegeu-se o governador de Alagoas. Em 1989, ganhou a eleição para a presidência da República. Foi o mais jovem presidente da história do Brasil. Assumiu o mandato com apenas 40 anos de idade e o primeiro a ser eleito pelo voto direto do povo após o período do regime militar. Depois de 2 anos e meio de governo, sofreu impeachment. Em 2006, mais de 10 anos afastado da política, elegeu-se senador por Alagoas, numa campanha recorde de apenas 28 dias, reelegendo-se em 2014 e tornando-se o primeiro senador da história de Alagoas a ser o mais votado em todos os municípios do estado. Em 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil. O jovem político se tornou popular ao ficar conhecido como Caçador de Marajás, pois seu mote de campanha era acabar com a corrupção no país e eliminar os políticos que se aproveitavam do Estado. A vitória de Collor é considerado um caso de sucesso no marketing político. Como presidente, ele foi o responsável pela introdução do neoliberalismo no país. Trouxe tecnologia para a indústria automobilística, embora tenha sido uma abertura abrupta, não permitindo que a indústria brasileira se adaptasse às novas regras. Sob seu governo, o Estado brasileiro promoveu as primeiras privatizações do pós-ditadura, como tentativa de conter os índices inflacionários. Collor ainda lançou outras medidas econômicas, as quais chamou de Plano Collor, para tentar tornar a economia brasileira estável e competitiva. Em continuidade ao Plano Collor, veio o Plano Collor II e o Plano Marcílio, que resultaram na insatisfação da população brasileira. Eu lembro dessa época, eu era criança, e lembro que as pessoas ficaram muito frustradas e decepcionadas. A minha família não, porque minha família não votou nele, mas quem votou ficou muito decepcionado, porque esse plano acabou tirando o dinheiro das pessoas. Mexeu na poupança do brasileiro, do trabalhador. Foi uma situação bem difícil no país, porque pegou todo mundo de surpresa. Quase que foi inacreditável. Inclusive, alguns bancos faliram na época, aconteceram várias situações. Eu era bem criancinha, tá?
É que eu sou jovem. Então, esse último plano Marcílio, ele determinou o confisco dos bens que os brasileiros tinham em poupança, que era para uso do Estado. E a medida repercutiu negativamente, como eu falei e como eu disse que eu me lembro. À frente dos planos econômicos estava a economista Zélia Cardoso e a sua equipe. Além dos aspectos propriamente econômicos, Collor ainda se caracterizou por ter dado início aos programas de privatização de indústrias ligadas ao setor primário, isto é, as indústrias pesadas de metalurgia e siderurgia, e por tentado dar maior flexibilidade à gestão pública dessas empresas, internacionalizando seus capitais. Escândalo de corrupção. Em seu terceiro ano de governo, Collor foi denunciado por seu próprio irmão, Pedro, em uma entrevista dada à revista Veja. Nessa entrevista, Pedro Collor disse que o irmão era participante direto do esquema de corrupção montado por Paulo César Farias, que havia sido tesoureiro da campanha do presidente. PC Farias já era investigado pela Polícia Federal, mas até o momento da entrevista de Pedro, a investigação não havia chegado ao presidente. Né? Para, Pedro! Pedro, para! Tá, pode continuar. Sabe que o Fernando e o Pedro são bem parecidos, né? Mas o Pedro já morreu. E o Fernando fez plástica no nariz. E o PC Farias também Já morreu. Quase todo mundo falecido aqui, né? Pois é, né? Pois é. Curiosidades. A Fiat Elba nunca chegou a ser um sucesso de vendas, mas traz na bagagem um fato importante da história do Brasil. Foi um dos estopins do impeachment de Fernando Collor. Um cheque vindo de uma conta fantasma de PC Farias foi usado para comprar o carro e para reformar a casa da Dinda, residência oficial do presidente. Quando essa prova foi obtida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que cuidava do caso em 1992, a saída de Collor da presidência foi inevitável, com seu motor mais forte. O 1.5 Elba acelerava de 0 a 100 km por hora em 14,8 segundos, o que provava que a perua da Fiat era mais eficiente em acelerar mandatos do que nas ruas. Impeachment e renúncia. As denúncias de Pedro proporcionaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito contra Collor, para investigar os fatos. Houve também a abertura de um processo na Justiça Comum contra o presidente, pelas mesmas acusações. Em 29 de setembro de 1992, o processo de impeachment foi acolhido pela Câmara dos Deputados. A denúncia versava sobre crime de responsabilidade. O processo foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, onde foi julgado no dia 29 de dezembro de 1992. Fernando Collor de Mello chegou a renunciar no final do ano de 1992, para não perder os seus direitos políticos. Mas o Congresso já havia votado pela sua deposição, ficando inelegível por 8 anos. Em fins de 1994, Collor obteve importante vitória jurídica. O STF, alegando insuficiência de provas, tomou uma decisão que despertou polêmica, absolvendo o ex-presidente e Paulo César Farias da acusação de corrupção passiva. Collor continuou, porém, inelegível e respondendo a outras 35 acusações judiciais. Então tá tudo certo, né? Paulo César Farias e o ex-presidente não são corruptos, né? Em uma acusação, né? Eu entendi. Achei que a gente tinha errado. Não. Lava Jato. Sempre a Lava Jato. Porque eu fico pensando que o cara sofreu impeachment em 1992. Porém, ele continuou com as mesmas formas de agir da época. Ou pior até, né? Porque... E rindo da nossa cara. Perfeito. Talvez seja por isso, porque ele foi preso.
Não. Mas ele não era corrupto. Era não, né? Ah, pois é. Dizem, né? Tá, e por que ele não foi preso? Fica aí a dúvida, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de por que o Collor nunca viu o sol nascer quadrado, digam pra gente, porque... Não entendemos. Então, Lava Jato. De volta ao cenário político, em 2006, olha só, quantos anos se passaram? Foi eleito senador pelo estado de Alagoas, se reelegendo em 2014. Em março de 2015, durante o mandato como senador pelo PTB de Alagoas, foi incluído na lista dos 47 políticos investigados no inquérito sobre a Operação Lava Jato. Em 14 de julho de 2015, a Polícia Federal deflagrou a Operação Politeia com 53 mandados de busca e apreensão em casas de políticos envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. Collor teve 3 carros apreendidos, uma Ferrari, um Porsche e um Lamborghini. Melhorou, né? Pois é, né? Saiu do Fiat Elba. Mas não era qualquer coisa, no Fiat Elba. Na época, né? Não. Como é que é? 100 km por hora em 14,8 segundos. Como é que era a musiquinha? E o Porsche em 1 segundo. Vou de Elba, PC sabe, casa da Dinda. Que saudade! Nós, né? Porque ele tá muito melhor. Olha aqui, ó. Uma Ferrari, um Porsche e um Lamborghini. Ele classificou a operação da Polícia Federal como invasiva e arbitrária. Que feio. Em 24 de abril de 2017, a Polícia Federal concluiu um dos inquéritos contra o senador no âmbito da Operação Lava Jato e o acusou de peculato. Se perdeu. Viu? Fiquei apontando pro colorzinho. Vamos! Perdi. Desvio de dinheiro. Olha só. Em 24 de abril de 2017, a Polícia Federal concluiu um dos inquéritos contra o senador no âmbito da Operação Lava Jato e o acusou de peculato, desvio de dinheiro público por meio de seu cargo, por ter interferido para que a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, contratasse uma empresa que posteriormente repassasse recursos ao senador. O senador já era alvo de uma denúncia da Lava Jato no STF, sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e comando de organização relacionadas ao esquema de corrupção da Petrobras. Além dessas denúncias, o senador também responde atualmente a 6 inquéritos relacionados ao esquema de corrupção na Petrobras. Para, Pedro, para. Segundo as investigações, pelo menos entre os anos de 2010 e 2014, mais de 29 milhões em propina foram pagos a ele em razão de um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a BR Distribuidora e a empresa Derivados do Brasil, bem como em função de contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis firmados entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia. Agora vem uma parte bem boa. Em outubro de 2017, ele votou a favor da manutenção do mandato do senador Aécio Neves, derrubando decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no processo onde ele é acusado de corrupção e obstrução da justiça por solicitar R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Formas de agir. E uma curiosidade é que até agora os 3 que a gente falou, o Rodrigo Maia, o Aécio Neves e agora o Collor, os 3 eles vêm de uma linhagem de família tradicional na política brasileira.
Filhos de deputados, netos, né, de pessoas influentes na política. E os 3 também estão sendo investigados e apontados na Lava Jato. Então é bom a gente ficar ligado, ficar de olho, não acreditar em quase tudo que a gente escuta por aí, né? Que tem muita porcaria. Exato, envolvida. e nada pode nos dizer que ele não vai ser candidato a presidente novamente. E o povo brasileiro pode cair novamente nessa conversa. Sabe muito, né? Um cara que é corrupto, teve questão envolvido em corrupção lá no passado, em 92, foi impeachmentado. E voltou, né, como senador, né? Voltou pelos braços do povo, mas ele... Que bonito isso. Mas não é? É os braços do povo mesmo, é a realidade. Seja por ignorância, é a verdade. O povo é que levou ele de volta para o Congresso, né, para a política. Então a gente tem que pensar que ele continuou com o mesmo caráter que ele tinha lá em 1992. E quem disse que ele tinha um caráter diferente lá quando ele foi governador? Em que ano que ele foi governador? Está na linha do tempo. Quantos anos ele devia ter, né? Porque isso também me deixa bastante preocupada. Porque essas pessoas, elas são criadas para a política. De repente, elas são governadores. De repente, elas são presidentes, né? Aí elas fazem tudo errado, mas não importa. De repente, elas são senadores. E de repente, elas são presidentes novamente. Então, essa é uma preocupação, que a gente tem que ir mais fundo, a gente tem que pesquisar mais, mas é difícil, a gente... parece assim, que é notícia velha. Então, ninguém tá mais interessado. Agora, se o cara se candidatar a presidente, aí vem toda uma história do bem, aí vem a história do mal, ninguém consegue entender qual que é a realidade. Então, o momento é sempre antes das eleições, antes desses caras terem coragem de ir lá, colocar seu nome e dizer que ele é o salvador do mundo. Porque, pelo amor de Deus, né? O cara disse que era caçador de Marajá, mas o próprio irmão foi lá e denunciou ele. Então é muito complicado. A gente fica com bastante dúvidas aqui em poder apresentar os pontos positivos de uma pessoa como a gente, né, acabou de apresentar. O fato é que, então, a gente tem que pesquisar mesmo para saber, antes das eleições, estar preparado. E, se possível, trocar um pouco, né, essa configuração, esse layout que a gente tem no Congresso. E dizer para vocês que cada vez mais que a gente pesquisa, dá muita ânsia de vômito. Dá muito nojo. É isso Vocês aí. não têm noção. Pesquisem para vocês verem. É nojento. Então é isso aí, acabamos por aqui. Vamos Tenha uma continuar boa pesquisando. Vamos encontrar outros senadores, outros deputados para a gente fazer essa pesquisa intensa que faz com que a gente busque a verdade. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum deputado federal ou senador, coloque nos comentários. Vocês nunca comentam nada, mas pelo menos assistam o vídeo, se inscrevam, né? Pra nós tá sendo bem interessante fazer isso, além da ânsia de vômito, que dá, pelo menos a gente tá conhecendo bem. Sim, e podemos influenciar algumas pessoas que estão em nossa volta, explicando como que funciona e quais foram os benefícios, quais foram os prós e contras, embora até agora a gente só encontra contras, mas a gente tem esperança, sim, que dentro do Congresso, que são 600 e quantos? Mais de 600 pessoas lá, que a gente encontre alguém que realmente vale a pena, ou então que surja, né, até as próximas eleições. Beijo!